Pessoal, tô aqui mais uma vez para gravar gameplay no chess.com. Vamos continuar enfrentando aqui os personagens do evento. Vamos jogar de brancas e vamos ver o que ele tem contra E4, né? Ok, ele jogou E5. Vou desenvolver meu cavalo, atacando o peão. E jogar aqui a boa e velha italiana. Atacou o peão, vou defender. Vamos ver o que ele vai aprontar a partir de agora. D5. D5 já não é um lance tão aceito pela teoria, porque alivia muito aqui o centro. Dá uma posição bem confortável para o branco. Esse lance já é um pouco estranho. Bispo G4. A ideia dele é que ele está querendo jogar um cavalo D4, colocar uma pressão aqui, né? Vamos perguntar para esse bispo se ele vai ficar nessa diagonal, se ele vai tomar o cavalo, se ele vai voltar. O que ele vai fazer da vida dele? Ele vai voltar. Ele se arrependeu, né, e voltou. Ele perdeu 2 tempos com o bispo. Posso fazer ele perder um terceiro tempo aqui jogando o cavalo G5 e tentar ir atrás desse bispo. Cavalo G5 ele joga bispo F5, né? Mas bispo F5 tem um golpe chatinho. Que eu jogo dama F3. Atacando o bispo, atacando o cavalo e atacando F7. Eu acho que esse lance é bem forte. Bispo F5 perde na hora aqui. E bye bye bispo, né? Bye bye bispo. Se tomar de dama, eu jogo dama F3, já colocando uma pressão nesse cavalo, e ele vai ter que voltar o cavalo para B6, provavelmente, né? Eu vou fazer isso. Tô colocando bastante pressão aqui contra a posição dele. Não pode tirar o cavalo para B6, né? Eu esqueci que eu tô atacando a dama também. Agora esse lance é para ele estar quase perdido já, porque o cavalo está cravado. Se eu começar a acumular peças ali em cima desse cavalo, ele vai cair. Então aqui é só questão de tempo mesmo. Eu vou jogar cavalo C3. A ideia é que eu vou começar a aumentar a pressão em cima desse cavalo. Eu tinha visto esse lance, mas eu não levei muito a sério não. Se eu voltar minha dama para D1 defendendo tudo e ainda sim ele continua cravado, o que ele vai fazer? Porque se ele tomar em C3 atacando minha dama de novo, eu tomo de B, atacando o cavalo. Daí a dama dele tá atacada e o cavalo tá atacado. No momento que eu voltar a minha dama para D1, tô pensando o que ele vai fazer. Porque ele não vai tomar em C3, né? Ele perde imediatamente. Outro lance que eu posso tentar aqui é um dama I4. Já atacando esse cavalo novamente, saindo do possível ataque dele e ameaçando tomar em D5. Ele vai jogar o que? C6? C6 pode ser. Daí torre E1 talvez, F6 ou bispo D6, né? E de repente ele organizou a posição. E eu acredito que o mais chatinho aqui seria voltar a dama para D1 mesmo e deixar acontecer nessa tensão toda aqui no centro. É. Além que dama E4, ele tem F5 também. Mas aí eu tava pensando em tomar em D5. Se ele tomar em E4, eu tomo em E6 com cheque. E a posição tá esquisita. Eu vou voltar minha dama pra D1. Não vejo o que ele vai fazer de bom depois disso. Qualquer lance que ele fizer aqui é uma concessão exatamente. O C6 que eu tinha dito. Uma concessão, né? Ele tá
expondo o rei dele aqui. Pergunta é se ele ameaçou alguma coisa, né? Acredito que não. Bom, como é que eu posso colocar uma pressão maior aqui na posição dele, hein? A4 é um lance. F4 ele joga bispo C5. F4 não parece muito legal, né? Por causa de bispo C5. Será que ele tá ameaçando algum tipo de bispo B4? Bom, se eu jogar concreto aqui, dá pra punir bem o que ele tá fazendo aqui. Posição... A posição dele tá bem esquisita já. Será que ele tá ameaçando B5? Eu não tô acreditando muito nesse B5 dele, porque eu simplesmente volto para B3, ele toma de B e o peão lá de A7 ficou bem vulnerável. Eu acredito que esse lance aqui é bem razoável para a posição. Não vou jogar nem A3, nem A4, nem nada desse sentido. Eu tô só preparando uma ruptura ali em F4, talvez. Tô pensando em jogar F4 direto agora. Já que ele colocou o rei na diagonal que o bispo tomaria, né? F4, se ele tomar de peão, ele perde a dama. F4, se ele tomar de cavalo, ele perde uma peça, porque ele não vai poder retomar de peão. E se ele tomar de cavalo também, tá caindo a dama dele em E6. Tem um monte de tema acontecendo aqui. A pergunta é, se F4, bispo C5, o que eu vou fazer? Será que eu tenho cavalo E4, atacando o bispo? Daí bispo B6, por exemplo. E eu jogo o rei H1. Daí eu explodi o meu rei aqui por nada, né? Não gostei. Não gostei disso. Será que agora ele tá ameaçando B5? Porque agora o rei dele tá mais perto do peão de A7. Talvez ele não ficaria caindo. Posição bem chatinha de manter, né? As coisas vivas aqui, mas... A posição tá boa. Eu vou jogar o A4 então. Eu tô achando que esse B5 funciona pra ele. Ok. Bispo E7. Já que ele mexeu o bispo, faz sentido jogar F4 agora. F4, bispo C5 ele perdeu um tempo. Ah não, mas só que aí eu tenho cavalo D4. Aí bispo B6 eu tenho A5. É uma melhoria na minha posição. Eu vou jogar, agora faz sentido. Agora faz bastante sentido. Porque eu teria A5 ali atacando o bispo direto, né? Nossa, isso aqui parece um suicídio. E agora? Se eu tomar aqui? Atacando a dama. Parece que vai desmoronar a posição dele. Ok. Se eu jogar bispo E3, ele vai jogar o que? Bispo F6, talvez? Só que daí eu tomo em D5, né? Se por D5 eu posso tomar até de peão. A posição dele tá precária, hein? Bem precária aqui. Bispo E3, bispo F6. Torre por D5. Peão por... Bispo por, talvez. Ou até mesmo cavalo por... Eu gostei dessa opção, viu? Vamos ver. Eu acho que ele vai jogar bispo F6, realmente.
Aí ele tomou. Tá bom, isso aqui pra mim é melhor ainda. Eu não precisei sacrificar nenhuma qualidade e tô jogando agora, né? Ele insiste em colocar a dama aqui. Nesse momento eu posso tentar trocar um pouquinho de material. Não sei se eu levo muito a sério essa tomada dele em F4. Posso sacrificar a qualidade de uma outra maneira aqui, jogando torre F3. Esse cavalo por dama por. A posição tá boa também. Mas torre E4 é o mais normal, né? É muito pão duro torre E4, mas eu vou jogar. Eu quero tirar esse cavalo daqui e jogar C3, né? Então vamos fazer isso. Tomando o mínimo de cuidado aqui, né? A posição segue muito boa, né? Ele quer dar um cheque em D4, eu vou evitar esse cheque, além de que ele atacou o peão aqui de B2. Eu posso fazer agora uma barreira de peões jogando agora D4, né? Bom, o que dá para fazer de interessante nessa posição? A posição está muito boa, agora eu quero melhorar ela como, né? Ele tá numa posição super triste ali de jogar, né? Não tem nada para fazer. Se eu simplesmente jogar torre 1, ele vai voltar o bispo para H4. É chato isso, né? Só que eu tenho que ver se eu não tenho um golpe aqui, jogando F5, atacando a dama e atacando o bispo. Daí provavelmente ele vai jogar a dama G3, eu acho. Parece que funciona para ele. É isso mesmo? Torre 1, bispo H4. F5 ataca o bispo e a dama. O único lance para defender os dois é dama G3. Daí eu jogo torre F1 e ameaço talvez torre F3, mas é muito lento isso, né? Mas aí torre F3. Ele perde a peça? Parece que sim, né? Ele vai ter que voltar, tirar a dama daí e perdeu a peça. Eu vou fazer isso, vamos ver se ele cai nisso aí. Vou jogar só pelo golpe. Meu pai amado. Tá, ele jogou dama F6, que é um pouco mais estranho. Mas faz sentido também. Bom, vamos jogar a torre pra onde ela deveria de verdade, né? Foi só pra provocar o bispo H4 e ver o que ele ia fazer. Nossa, esse lance tem uma cara estranha. E se eu jogar a torre E7 agora, pressionando o peão de F7? O que ele vai fazer? Ele vai defender com torre F8? Mas aí eu já tô começando a invadir depois, melhorando minha dama. Vamos fazer isso? Ataque F7. Ele simplesmente não defendeu. Muito estranho, né? Bom, o que ele quer fazer com esse lance? Porque se eu tomar F7 ele quer jogar torre 8, só que aí eu jogo dama F3 atacando, saindo do ataque da torre e pressionando um pouquinho esse bispo, né? Ok. Se eu jogar torre F3, ele vai tirar o bispo para H4 atacando a torre. Interessante. Vamos entrar nisso? Se bem que tem um tema ali acontecendo, agora que eu vi. Em B7, olha só.
E se eu jogar 5 e A6 para enfraquecer mais ainda o rei? Esse acho que eu tô gostando mais. Tem F6 também, que eu não levei a sério. Bom, eu vou jogar. Se eu jogar 5, ele vai jogar dama 5 cheque. D4 ele vai tomar o peão em A5. Então eu vou tomar em F7. E jogar dama F3, que foi o que eu tinha pensado. Ele vai dar um cheque aqui em C5, será? Não? Tá bom. Poderia fechar essa coluna aqui, né? Jogando bispo E6. Ou jogando D4, mas aí C5. D4, C5. Bispo E6 direto, ele vai tomar em D3. Eu posso retomar. Daí eu tomo em G7. Tô ameaçando o peão. Avançar o peão. Bispo E6 aqui parece bem limpinho, né? D4 é o lance do pão duro, né? Mas faz sentido também. Só que ele joga C5, ele tem um pouquinho de contra-jogo. D4, C5. Ameacei mate lá. Não sei se é bom provocar o C5 dele, mas é que a torre tá muito ativa ali, né? D4, C5. Ele leva mate. Então, se D4 ele não pode jogar C5. Será que eu aproveito que ele não pode jogar C5? Pode ser um lance. Posso tomar em G7, passar o peão. Mas eu não acredito muito nisso. Tô em dúvida entre dois lances aqui. Bispo E6, que ele vai tomar em D3, dama D3, torre D3, toma em G7. Torre D2. Ele vai ter um pouquinho de dificuldade para invadir aqui, né? Tô bem em dúvida. Se eu jogo D4 agora e depois bispo E6, eu acho que eu vou fazer isso. D4 é uma melhoria. Ele não pode jogar C5, senão ele perde forçado. E agora ele quer trocar a torre, né? Ele tá com medo de G7 cair. Faz sentido. Bispo E6, troca. E se eu trocar e bispo E6 daí? Eu vou jogar o bispo E6 já melhorando ele então. Eu não vou trocar. Se eu trocar, eu coloco a dama dele na coluna, mas acho que tanto faz. Ok. Posso voltar esse bispo lá pra B3 agora? Não, né? Esse lance foi chatinho. Esse C5 dele. Posso voltar o bispo pra E6 mesmo, fechando essa coluna. Porque se eu tomar ali, ele vai tomar com cheque e H1. E provavelmente ele vai jogar um torre D2 assim, né? Acho que é interessante fechar essa coluna, pra ser bem sincero. Eu vou fechar isso aqui. Eu acho que é melhor mesmo. E posicionar o meu bispo aqui. Agora é cheque. Ok. Ele não tá ameaçando nada. Eu vou passar o meu peãozinho aqui. Tô pra trocar, né? Esse peão aqui vai longe, não? Posso tomar ele. O bispo toma. Daí jogar um dama. Avançar parece melhor, né? Vamos avançar.
Aí fica na cara do gol ali já. Uhum. Ok. E agora, como é que arremata isso rápido? O peão tá atacado, eu não quero defender ele. D6 é um lance, será? Daí bispo por. Interessante. D6 aqui parece um lance. Bispo por D6. Aí dama D5, atacando o bispo. Ele vai jogar o quê? Dama E2, eu faço torre... D6, bispo D6, dama D5, dama E2, ataca a torre e ameaça talvez dama F4, só que eu jogo torre D1, atacando o bispo. Aí ele volta o bispo. E não dá tempo dele jogar esse lance. Eu acho que D6 aqui. D6 parece bem limpinho. Dama D5 agora. Eu tinha calculado dama E2 pra ele aqui. Tá. Se eu tomar o peão agora de C3, é uma boa. Mas eu acho que tem um arremate mais rápido aqui com dama C5, que eu ataco a torre. Tô ameaçando tomar ela, ele vai ter que tirar ela dali, eu faço dama. E arremato o jogo, acabou, né? É isso? Porque ele tem um problema, porque ele não tem nem contra-jogo contra-jogo não, ele não tem nem lance intermediário, porque eu tô tomando com um cheque em F8. Esse lance parece ser bem chato, hein? Tá aqui a torre. Sim, e o peão tá na cara do gol ali. Ele tem mais um problema aqui, que se eu fizer dama lá em F8, ele não pode tomar, que ele tá levando mate. Olha só que problemão que ele arrumou aqui, ó. Yeah. E agora ele perdeu a partida. É mate em 2 aqui, gente. Mate em 2. Mate bonitinho até. Eu vou jogar, hein? Dei um pause aí, se vocês quiserem encontrar, mas esse aqui é muito agradável, né? Que mate magnífico. Bonito, né? Esse mate foi bonito. Eu não sei se a conversão aqui embaixo tá certo, mas eu acho que esse lance D6 é bem chatinho mesmo. Claro, ele nem precisava ter tomado, mas se ele não tomar, acho que eu tô jogando D7. E tá perigoso ali, né? Daí quando ele toma, vem esse ataque no bispo. E esse lance é importante. Não tomar o peão em C4, que a princípio era a minha ideia lá atrás, só que chegou que eu ouvi esse lance que parece magnífico mesmo, porque ele tira a torre, eu faço dama, ele não pode tomar dama porque ele tá levando mate. E simplesmente não tem o que ele fazer, né? E surgiu esse arremate aqui que espero que vocês tenham encontrado, que é bem facinho. É esse cheque aqui, né? Ele tem que tomar de torre forçado. E daí a dama dá o beijo do vampiro. Gostei dessa partida. Vamos dar uma analisada pra ver como é que foi. Eu chuto que a precisão deve ter sido baixa, que eu acho que foi bem chatinho ali no começo. É de 82, não foi tão baixo. 2000 de projeção, abertura 93 só. E meio jogo 76. Eu senti bastante dificuldade no meio jogo ali, eu tava meio em dúvida. Eu tive 3 imprecisões, 4 erros, 3 chances perdidas. Eu tive um lance excelente, ele teve 5. Cara, a posição dele tava tão difícil que ele teve que encontrar lances únicos para defender, né? E mesmo assim fez uma precisão de 73. Não tive nenhuma capivarada e nenhum brilhante. 2000. É, 82. Vamos ver como é que foi a partida. Porque até aqui tá tudo normal, né?
H3 ele não gosta, ele prefere torre 1 direto. Eu prefiro H3 aqui, que eu já questiono esse bispo logo. E veio o lance dele que considera um erro, né? Será que eu puni bem? Vamos ver. Cavalo G5 é o segundo lance. Torre 1 era mais chatinho. Mas como é que é isso? Torre 1 ele joga F6. E eu faço o que depois? Isso que eu não tava entendendo. E esse lance é maluquice. Dama D6 é uma loucura, né? Realmente era pra tomar o bispo, tá certo? Cavalo C3 direto. Cavalo C3 direto. Mas ele roca e joga cavalo E7 depois e eu ganho o quê? Não ganha direto a peça, né? Ou ganha. Vamos ver. O que a máquina tem aqui na variante dela? Ele troca, ameaçando a minha dama. Ah, ele queria jogar isso. Essa posição aqui. A máquina fala pra entrar nisso, mas isso aqui tá bem seco, né? Secou a posição, não tem mais graça. Isso aqui coloca um fogo, né? E agora, esse lance que veio depois é bonito mesmo, o cavalo D4. Eu não tinha levado a sério no começo, mas eu vi que ele é importante de jogar. Porque além de tirar minha dama daquele diagonal, eu questiono meu peão de C2 lá, né? E aqui eu pensei em dama E4, mas F5 dele é bem chatinho. Fala pra jogar dama H5 e levar um G6 e voltar pra D1 depois. Prefiro voltar pra D1 logo. E o único, né? Isso aqui fala que é excelente, mas é o único lance da posição. Se ele não jogar isso, ele tá perdendo qualidade, né? Poderia fazer uma outra coisa? Não, né? É único mesmo. Torre 1, questionei aquele peão ali de G5. Ele voltou, tirou o rei pra B8, né? É bom. Sai daquela diagonal ali, pode ter um tema. E defende aquele peão de A7 em algumas variantes, né? E o A4 é o lance certo da posição. Eu demorei bastante pra jogar aqui, né? Eu tava pensando se o B5 dele era realmente sério ou não. E pelo jeito era, que é o melhor lance da posição, esse A4. Evitar o B5 dele ali, a máquina acha importante. Bispo B4, eu tinha calculado para ele bispo B4, mas ele jogou bispo B7. E F4 é um lance bom. Não é o melhor do mundo, mas é um lance aceitável. Ele fala bispo E3 para trocar logo. O bispo H4 dele é bem estranho mesmo, realmente. Eu tomei aqui, a máquina fala para tomar o cavalo. Isso aqui também tá bom. Único lance, né? E esse foi um erro. Ele fala para realmente tomar esse cavalo, trocar tudo ali e jogar essa posição. Tá boa, mas eu prefiro manter as coisas acontecendo aqui. Eu prefiro muito, muito mais jogar desse jeito do que da outra forma. Cavalo E2, ele troca F4. Qual que é a graça nisso? Daí torre E4, ele tira a dama para F6, vem torre F1, daí dama H6 talvez. A posição dele tá bem feia. Nem levei em consideração esse lance. Cavalo E2 direto, né? Eu quis defender primeiro para depois cavalo E2, daí eu troco. E assim o meu peão de F4 tá defendido. A outra variante ali era da hora, que era cavalo E2 direto, né? Aqui, que troca. Opa! Melhor mostrar. Ah, ele nem considera isso, ele fala pra jogar dama C5, mas o lance que eu tinha calculado era assim: cavalo por E2, dama por E2. Se dama por F4, torre E4. Ataca a dama e o bispo ao mesmo tempo, né? Tem esse raio-x acontecendo. Daí única para defender o bispo é dama G5 ou dama F6. Se dama F6 vem torre F1, com torre de A F1 com o tempo na dama. Daí tira a dama para H6, que é quase única de novo. Aí minhas peças ativa todas com o tempo e a posição tá bem melhor. Isso que a máquina fala para jogar um dama C5, tirar o rei e jogar essa posição aqui que sacrifica um peão.
Não pode tomar esse peão, é isso? Uau, essa posição aqui é doida. Por que não pode tomar o peão? Se tomar o peão, torre B1. Ah, se tomar o peão, ele vai trocar em E8 e depois tomar o cavalo, é isso? Bem confusa a linha da máquina, né? Mas beleza, vamos voltar para onde eu tava, que foi o torre E4 direto. E depois cavalo E2, né? Faz mais sentido. Eu vou defender esse peão, não vou jogar torre B1. Eu acho muito estranho. Provoquei o bispo H4, né? E o F5 é ruim. Eu achei que era legal a ideia de dama por e cai o bispo, né? Se dama por F5, cai o bispo em H4. Mas por que isso não ser tão ruim, será? Vamos ver o que ele tinha. Ah, simplesmente o que ele jogou. Mas aí eu tiro minha torre também. É. Eu joguei só pelo golpe, só pra ver se ia cair ou não. Aí ele jogou isso. Foi bom mesmo, o bispo tá bem chato aqui. Falar dama E3, mas ele tira o bispo e... Não entendo. Prefiro pressionar aquele peão de F7. Ele jogou esse lance aqui. É uma capivarada. Por que será? Porque ele pendura o peão de F7? Será que é só isso? Não, não é. O que eu tinha aqui? D4 direto. Bispo, torre toma B7. Se toma, não tem nada. Por que será que foi uma capivarada? Vamos ver. Ah, ele queria tomar de bispo em F7. Ah, queria tomar de bispo. Mas aí, toma de bispo lá. Tá caindo D3 aqui, dama por D3. Será que é isso a variante? Porque... Não, a máquina nem toma em D3. Ela tá protegendo a sétima, tá mais preocupado com a sétima ali. Ah, tomei de torre, pareceu mais normal. Dava pra tomar em H5 ali também, mas eu não quis. Eu quis deixar as coisas acontecendo mais por aqui. E é o lance mesmo. Tomar em H5 deve ser um erro fatal, porque o melhor lance aqui é o que eu fiz, dama F3. E esse lance não ameaça nada, né? Isso que é o mais estranho. Eu fiz só porque parecia mais harmônico mesmo. Sai do ataque da torre, fica tocando um pouquinho aqui no bispo e ela tá mais por perto aqui, né? E tomando em H5 é estranho, que ele volta a torre dele lá pra H8 e de repente eu abri a coluna pra ele criar contra-jogo aqui na coluna H, né? H4 foi muito estranho, muito esquisito mesmo. Não gostou do meu D4, ele queria tomar o peão. Pensei nessa variante 1000 vezes, mas eu preferi fazer essa cadeia de peões aqui, né? Bom, eu não vou tomar a torre dele depois de jogar bispo E6, eu fiz ao contrário. Só pra ver no que dava. E o lance é fechar mesmo. A princípio eu tinha calculado tomar e dama C5 e RH1, só que a dama tá muito chata ali nessa diagonal. Pressionando meu rei, eu não quero isso, né? Eu vou fechar a posição mesmo. Dama E3 é um lance suspeito que eu não entendo, muito misterioso, inclusive. A máquina quer jogar dama E3 para dama E6, talvez? E trocar tudo. É, a máquina e os seus lances misteriosos. Ah, ela queria defender esse cheque, será? Mas não parece tão grave. Porque o F6 está acontecendo agora, né? E voltar o bispo aqui é um absurdo. A máquina preferia tomar e dama... O que ela preferia aqui? Tomar e dama F7, será? Ah, ele não pode tomar. Se tomar, é dama F7 mesmo. Entendi. É, mas a máquina viajou ali, né? Não tomando. Agora F7, falta uma chance perdida por quê, será? É, o meu D6 chegou aqui, inclusive. E tá certo, olha só que loucura. O meu D6 é o lance da posição. É, fiquei bem contente em encontrar o A4, o D6, o Dama F3 aqui. A partida realmente foi boa. Mas preferia a torre D1. Eu achei que eu faria o torre D1 depois. Tinha calculado Dama E2 aqui, mas Dama E2 tá caindo D6, né? Tá caindo com mate.
Cai D6, rei A8, daí dama por F8 mate. Ele voltou o bispo pra cá, que é um absurdo completo. E esse ganha a partida, obviamente. O peão lá de F, na cara do gol. Fez o gol, realmente. Olha só que lance magnífico. E outro lance magnífico, né? O Matias aqui. Esse mate é muito legalzinho, né? É bem comum acontecer isso. Duas damas lá na oitava. E do nada aparece uma dama na cara da torre ali. Só que a sequência de mate é engraçada. A partida não foi de tudo ruim. Eu achei que teria sido pior. Bom, vamos ver os lances que eu gostei aqui da partida. Tomar o bispo eu achei legal, realmente estava certo. Dama F3 eu achei que era um lance razoável, mas não é por conta de rock mesmo. Achei que eu ficaria colocando uma pressão ali. Outro lance que eu gostei foi esse A4, e era o lance, estava certo. Isso aqui é óbvio. Eu vou defender o peão. Esse lance eu gostei, não tá certo. Mas é engraçado, né? É um erro, só que mantém a vantagem e não quer dizer nada, né? Porque ele simplesmente tirou a dama do ataque e eu vou tirar minha torre do ataque também. E tá todo mundo feliz, né? Esse lance é estranho, ele falar que é uma chance perdida, mas tudo bem. Outro lance que eu fiquei contente também, né? Reagrupar aqui, deixar as peças todas juntinhas. E que mais o D5, eu gostei também. F6, é óbvio. E o D6 eu acho que foi o lance da partida aqui. O lance que eu mais gostei foi esse. Esse lance é muito bonito. Seguido desse. A máquina falou pra jogar torre D1. Mas dama D5 parece que ganha igual, né? E esse é muito bonito. Bom, no geral eu gostei bastante da partida. Foi bastante instrutiva também, acredito. Bom, então é isso. Espero que deu para ser bem instrutivo, passar algum conhecimento. Se vocês gostaram, eu agradeço e até a próxima. Valeu!